Em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite. Agora sim. Depois de uns dias de férias, estamos de volta às atividades. Agora, quem vai tirar férias é o Tadeu. É sempre bom descansar um pouco, né? Os nossos avisos da casa, nos pedidos que nós sempre estamos reforçando das cestas básicas para a assistência social. Hoje nós mantemos aproximadamente 300 famílias com as cestas básicas. Vale sempre ressaltar, não temos nenhuma ajuda governamental. E todas as doações para as cestas são importantes. Às terças-feiras nós assumimos o compromisso com o óleo. Vamos colocar assim a latinha de óleo, né? Que sempre foi a nossa atividade aqui. Então, não deixe de ajudar. Se vocês quiserem ajudar, não pode trazer em espécie, passa lá na livraria, fala com as meninas que querem fazer uma doação para assistência social. Elas têm todo o trâmite lá e faz as observações, as anotações. As duas primeiras fileiras são para as pessoas que estão em tratamento, os amigos que estão fazendo o tratamento da casa, ok? E alguns trabalhadores também. O nosso querido e amado celular, vamos desligar, tirar o volume,
porque a hora que o palestrante está falando, ou a hora da vibração, ele vai tocar. E toca mesmo, viu? Então vamos desligar o celular e vamos nos ligar com Jesus. Agora é o momento da gente fazer essa ligação com Jesus e com toda a espiritualidade amiga que nos recepciona desde as primeiras horas da tarde. Ok? Eu não sei se já foi preenchido, mas os cursos profissionalizantes da segunda-feira está precisando dos voluntários que saibam costurar para ajudar nessa tarefa. Se tiver alguém que pode nos ajudar, é só procurar a livraria lá, que a Thaís ou a Isilda dá todas as informações. A programação de hoje vai ser assim. Mensagem, nosso querido Valmir Cândido da Silva, leitura da mensagem e do Evangelho. As vibrações e prece final com Adilson Zanardi. Tá sério? E hoje nós temos o encerramento do livro do mês, tema Pontos e Contos, com a nossa querida Cristiane Regiane Bernardo. A Cris sempre está aqui conosco, ela faz parte de outros trabalhos da casa, principalmente da quinta, se não me falha, e sempre está conosco aqui atendendo os nossos convites, né? Isso ocorre há muito tempo, por isso que eu sempre exalto aqui todos os colaboradores palestrantes, né? Que nos ajudam bastante nessa tarefa, né? Neste compromisso. Então vamos iniciar, Valmir. Muita paz, muita luz a todos. Estava me esquecendo, na parte técnica, coordenando lá o Facebook, está o nosso Garcia Neto. Sempre bom lembrar, né? Porque é uma importância estar lá, coordenando tudo direitinho. Depois a gente vai assistir em casa, é o trabalho dele que está lá. E eu estava vendo, terça, Tadeu, maravilha, 185 visualizações depois. Né? Vocês estão de parabéns, né? Todos nós da Casa de Paz e Amor. Porque o pessoal acaba visualizando depois, muitos. De madrugada, tem relatos que final de semana. Então é a importância da mídia digital. E o Eliakim Neto está ali colaborando conosco. Vamos lá, Valmir. Boa noite. Do livro de mensagens, Folhas de Outono, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. A negação das sombras faz com que abominemos as deficiências alheias, evitando vê-las em nós. Também atribuímos aos outros nossos potenciais não desenvolvidos, fazendo deles heróis ou gurus. Nutrimos enigmáticas alianças ou paixões desmedidas. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, a realeza de Jesus. O reino de Jesus não é desse mundo. Isso todos compreendem. Mas, sobre a terra, ele não terá também uma realeza? O título do rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis coroados. Ela é imprescindível enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é às vezes amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar,
sobretudo depois da morte. Sobre esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados. Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, irmãos da espiritualidade amiga, agradecemos a bênção desta noite, de estarmos aqui com saúde, para ouvirmos suas mensagens, as mensagens do nosso irmão Jesus maior, nosso irmão maior Jesus, que nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo há mais de 2000 anos atrás. Que nós possamos estar de mente e coração aberto e concentrado para as mensagens da nossa palestrante. Que a espiritualidade possa inspirar as palavras delas, orientar as palavras delas, para que possamos ter o conhecimento desta mensagem que será passada, e não só ter o conhecimento, mas que possamos também analisá-las, refletir sobre as mensagens, sobre as palavras que a nossa irmã nos trará aqui, para podermos fazer a nossa reforma íntima. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Boa noite a todos. Todos que nos acompanham aqui no trabalho presencial, as que estão nos acompanhando nas mídias digitais. Primeiramente, gostaríamos de agradecer o convite, a confiança, a oportunidade e falar da nossa alegria, que é de estar aqui, reencontrando alguns amigos queridos, conhecendo novos, e sempre com a oportunidade de aprendermos um pouco mais do Evangelho de Jesus. Muito bem, como foi falado, o tema proposto para nós é falar do livro do mês aqui na Casa de Paz e Amor, que é o livro Pontos e Contos, de Chico Xavier, pelo espírito Irmão X, que é Humberto de Campos. Nós podemos entender, já que ele fala de contos, né, que um conto é um gênero literário de uma narrativa curta, com poucos personagens, com tempo e espaço controlado, e que traz para nós, normalmente, um acontecimento relevante. O conto ele tem origem na nossa necessidade de ouvir e de contar histórias, que nós já trazemos de muito tempo, desde os povos antigos, passando pelos gregos e romanos, as lendas orientais, até chegar nos dias de hoje. A nossa vontade em mergulhar nas reflexões dentro do conto, junto com a habilidade de um bom contista, é que vão nos fazer aprender com aquela experiência humana relatada, porque nós somos fascinados pela experiência humana. Falar do Chico, eu acho que é até desnecessário, né? A própria obra dele fala por si só, mas a gente gosta de lembrar, né, desse que deixa para nós uma lição de humildade e de uma vida inteira dedicada ao próximo. Mas então nós gostaríamos de tomar poucos minutos para falar do autor espiritual, que é o Irmão X, Humberto de Campos. Ele nasce no interior do Maranhão em 1886, e ele passa por uma infância muito difícil, porque ele fica órfão de pai aos 5 anos. Estuda com muito sacrifício, consegue se formar jornalista, vem para o Rio de Janeiro, se torna um jornalista e um brilhante cronista, chega a fazer parte da Academia Brasileira de Letras, mas sabe, todos aqueles que abraçam a arte de escrever, normalmente têm poucos recursos financeiros. E num determinado momento, ele resolve mudar o estilo e faz uma crítica espirituosa a uma figura eminente da época, e essa crítica dele faz muito sucesso. Então, ele se vê na contingência de ter que manter aquele estilo. E, de fato, ele recebia muitas cartas incentivando, é quando ele começa a assinar como Conselheiro XX, porque, de certa forma, ele sacia o paladar de muitos que buscavam uma mentalidade de uma maior liberdade de expressão, uma forma de abordar com mais explicitude sobre os problemas humanos e sociais. Mas aí a sua saúde era bem debilitada, ele adoece e ele muda completamente o estilo. Então ele aposenta esse pseudônimo de Conselheiro XX e nasce aí um Humberto bastante humano, que se apieda, que tem bastante empatia diante das fraquezas e sofrimentos alheios. E ele começa a receber muitas cartas de pessoas buscando consolação e cura, e acaba respondendo a essas cartas ao longo das nas suas crônicas, né?
mas a sua saúde foi debilitando, ele chega a ficar parcialmente cego e, por fim, ele desencarna em 1934, com 48 anos de idade. Passado alguns meses, ele começa a se comunicar através da psicografia do então jovem Chico Xavier, com 24 anos. E ali eles escrevem junto alguns livros que foram publicados pela FEB. Mas foi uma surpresa quando eles, num determinado momento, receberam, porque a família, a esposa e os filhos de Humberto de Campos entraram com uma ação contra a FEB, reclamando os direitos autorais dos livros por ele assinados, né? O processo corre na justiça, a FEB ganha a causa, mas Humberto, constrangido, ele resolve se afastar um tempo. E depois, quando ele retorna, ele passa a adotar o pseudônimo de Irmão X, que é como ele assina esse livro. Então, essa parceria rende livros famosos e maravilhosos. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Boa Nova, Luz Acima, Contos e Apólogos, e esse livro que nós vamos falar hoje, que é o Pontos e Contos. Nesse livro, nós encontramos alguns relatos da vida de Jesus, mas trazendo nuances ainda desconhecidas para nós, sempre para nos trazer ensinamentos profundos. Mas encontramos também contos que trazem histórias do nosso cotidiano, para nos mostrar a dificuldade que cada um de nós, que busca seguir os passos do Cristo na construção desse ser moral e espiritual, enfrenta. Então, traz para nós, digamos assim, alguns alertas, né, daquilo que devemos fazer e outros que devemos evitar de fazer na direção desse nosso crescimento. E já nos chamou a atenção o primeiro conto do livro, conto número 1, que tem como título O Programa do Senhor. É um episódio bastante conhecido, mas aqui ele é trazido por uma outra perspectiva, a partir dos desdobramentos que se sucedem a partir desse episódio conhecido. Nós somos convidados, então, a nos transportar naquela época de Jesus, quando ele está lá junto com uma multidão no alto de um monte, e ele realiza a multiplicação dos pães e dos peixes, né? No meio daquela multidão faminta e agitada, Jesus multiplica os pães e os peixes, atendendo a necessidade daquelas pessoas, e cria-se um fenômeno maravilhoso. O povo fica dividido entre êxtase e júbilo, são ouvidos ruídos de admiração diante daquela massa, e aquelas pessoas que ali estavam vinham de várias regiões, melhor dizendo. Além dos peregrinos que costumavam seguir Jesus, buscando consolação e cura, tinham também mercadores da Idumeia, negociantes da Síria, soldados romanos e cameleiros do deserto. O povo foi acalmado para se sentar na relva, e depois de receber aquele pão, recebe também aquela água pura que era servida pelos apóstolos. E eles expressavam uma gratidão imensa por tudo aquilo que eles tinham recebido. E Jesus, após renovar as promessas do reino, ele contempla com aquele semblante sereno toda aquela multidão. E como Humberto de Campos, melhor dizendo, Irmão X, relata no livro, ele parecia um príncipe materializado de súbito. Tal era a luminosidade que transparecia daquela fronte excelsa, tocada pelo vento que soprava de leve. Quando os discípulos estavam recolhendo as sobras abundantes daquele banquete, Malebel, que era um assessor de justiça de Jerusalém, se cerca do mestre e começa a aclamar à multidão que ele havia encontrado o restaurador de Israel. Ele esclareceu que ele deveria receber, né, já se colocando nessa posição, de receber as determinações a partir daquele momento vindas de Jesus. As pessoas começam a se levantar, se aproximar em torno de Jesus, e Jesus quieto, esperando que alguém lhe dirigisse a palavra. E Malebel não se fez de rogado. Começa ali uma série de perguntas dirigidas a Jesus. Ele começa: Senhor, és em verdade o arauto do novo reino? Sim, respondeu o Cristo sem titubear. Em que alicerces será estabelecida essa nova ordem? E Jesus responde: em obrigações de trabalho para todos. Aí Malebel já começa, né, a passar a mão direita ali na sobrancelha, já um pouco inquieto com a resposta de Jesus, mas continua. Será instituída uma organização hierárquica? Como não? Acentuou o mestre sorrindo. Qual a função dos melhores? Melhorar os piores. E a ocupação dos mais inteligentes? Instruir os ignorantes. Senhor, e os bons? Que farão os homens bons dentro do novo sistema? Ajudarão os maus, a fim de que estes se façam igualmente bons.
E o encargo dos ricos? Amparar os mais pobres para que também se enriqueçam de recursos e conhecimentos. Mestre, tornou Malebel, agora ele já estava desapontado, né? Quem ditará semelhantes normas? E Jesus responde: o amor pelo sacrifício, que florescerá em obras de paz no caminho de todos. É quase que um interrogatório para Jesus o que ele faz, né? Mas ele continua. E quem fiscalizará o funcionamento do novo regime? A compreensão da responsabilidade em cada um de nós. Senhor, como tudo isso é estranho. Desejarás dizer que esse reino diferente irá abrir mão de palácios, exércitos, prisões, impostos e castigos? Sim, aclarou Jesus abertamente. Dispensará tudo isso e reclamará o espírito de renúncia, de serviço, de humildade, de paciência, de fraternidade, de sinceridade e, sobretudo, do amor de que somos credores uns para com os outros. E a nossa vitória permanecerá muito mais na ação incessante do bem, com o desprendimento da posse na esfera de cada um, que nos próprios fundamentos da justiça até agora conhecidos no mundo. É uma pena que ninguém fotografou, né, o semblante de Malebel ao ouvir essas palavras de Jesus, porque certamente... E assim continua o irmão X, relatando o conto. Nesse instante, justamente quando os doentes e aleijados, os pobres e os aflitos desciam da colina, tomados de intenso júbilo, Malebel, o destacado funcionário de Jerusalém, exibindo uma terrível máscara de sarcasmo na fisionomia que antes era bastante respeitosa, voltou as costas ao mestre e, acompanhado por algumas centenas de pessoas bem situadas na vida, deu-se pressa em se retirar, agora proferindo frases de insulto e zombaria. E o irmão X termina dizendo, né? O milagre dos pães fora rapidamente esquecido, dando a entender que a memória dificilmente funciona nos estômagos cheios. E se Jesus não quis perder o contato com a multidão, naquela hora célebre, foi obrigado a descer também. E aqui nós trazemos algumas considerações para a gente conversar sobre esse capítulo, que eu particularmente adorei. Porque o fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes, que para algumas teologias cristãs é considerado milagre, é trazido pelos 4 evangelistas, como que tivesse acontecido em 2 ocasiões distintas, uma em Betsaida e uma em Magdala. Mas não há dúvida, portanto, de que algo aconteceu. E a doutrina espírita, ela coloca 2 possibilidades, 2 enfoques diante desse fato. O primeiro deles, considerando que isso foi uma figura alegórica, representativa do alimento espiritual. Nós não sabemos que quando nós estamos envoltos numa grande preocupação, ou a nossa atenção ela está presa em algo, alguma coisa, nós esquecemos a fome? Então, Kardec, na Gênese, ele aventa a possibilidade de Jesus ter eliminado essa sensação de fome, não por materialização dos pães e peixes, mas pela irradiação da sua energia magnética sobre a multidão. Porque a maior parte eram de criaturas que estavam ávidas em ouvi-lo, né? Fascinadas pela sua palavra e pela poderosa ação magnética que ele exercia, elas não tiveram experimentado a necessidade do alimento material, porque elas já estavam saciadas com o alimento espiritual. Mas há, todavia, um outro enfoque que há de se considerar, que é de ter havido, sim, a realidade de um fato material, que é como o irmão X considera nesse conto. Nada que você tenha que considerar, que tenhamos que considerar como um prodígio ou um milagre, mas, de novo, uma doação magnética do Cristo, né? Jesus sabia e sabe conjugar o profundo amor ao semelhante e um inigualável conhecimento das leis que regem a produção dos fenômenos espirituais e materiais. Então, ele pode ter atuado com o pensamento, com a vontade, com intenso amor para essa materialização. Mas, como nós vimos, o conto ele não se prende a esse fato, mas o desdobramento que decorre dele. Porque a grandeza da lição para nós ela é profunda. Quando nós lemos a história, o convite é que nós nos encaixemos nessa história. Até porque talvez alguns de nós possam ter presenciado esse fato, né? Não sabemos. Mas nós, homens, quantas vezes, esfomeados de paz, nós pensamos no Cristo, reclamamos a assistência, colocamos a Ele as nossas rogativas, né? E ficamos esperando por essa resposta, mas muitas vezes não conseguimos fazer
calma nos nossos corações, tranquilidade para nos prepararmos para receber esses recursos celestes, né? Ficamos muitas vezes envoltos nas nossas agitações, nas nossas ansiedades e muitas vezes nos desejos que são para nós ainda bastante materiais. À semelhança daquele povo, né, que interpretou a mensagem de Jesus como algo diferente, eles entendiam Jesus como alguém muito poderoso, sim, mas eles esperavam um libertador, o libertador daquele povo do jugo romano, que era bastante opressor aos judeus da época. E não lembravam que a mensagem de Jesus, né, era de amor, era falada ao Espírito. Malebel esperava que Jesus fosse instituir um reino em algum lugar geográfico, não como um estado de espírito, não é? É uma transformação interior que Jesus propôs na lei do amor, que, claro, traz repercussões externas, mas que começa internamente. Então, não à toa, Malebel ficou atônito diante das respostas de Jesus, porque Malebel estava acostumado os poderosos, os líderes, né, tinham um poder controlador, traziam uma instituição hierárquica na base daqueles que mandam e daqueles que obedecem, né, em que o poder ainda era muito ligado ao ter e nada ligado ao ser. Então, nós já concluímos que fatos extraordinários não servem para convencer ninguém. Muitas vezes nós podemos presenciar ali, receber aquele contato, mas sair depois para o corre-corre da nossa vida comum e voltar para aquele estágio em que nós nos encontramos. Então, toda vez que aparece o verbo descer no Evangelho, ele tem um significado bastante importante. Porque ao tomarmos contato, né, seja presencialmente com Cristo, ou da nossa parte, com a sua mensagem, com seus ensinamentos, nós somos convidados a nos elevar, mas a manter o nosso padrão elevado. E aí o que acontece? Quando nós retornamos para o nosso cotidiano, né, nós descemos novamente para aquele estado ainda inferior do nosso padrão mental. Esquecendo, né, foi o que eles fizeram ali naquele momento. Eles esqueceram que a mensagem de Jesus, depois do alimento material, era uma sugestão para que eles envidassem os seus esforços na construção do reino que, na verdade, todos ambicionavam. Então, muitos deles, como Malebel e os seus amigos, decidiram voltar para aquela condição que eles estavam confortáveis. E muitos, apesar da dor, decidiram voltar para onde estavam, né, no meio da sua dor e sofrimento, porque era para eles conhecido. Era melhor voltar para lá do que envidar um esforço de buscar melhorar a si próprio. Quantos milênios nós temos estado assim, né? Interpretando uma ideia equivocada de religião, ainda muito ligado na parte mística, na parte das manifestações exteriores, e isso nos fez atrasar o nosso encontro com Jesus e com as verdades que ele veio trazer. O Espiritismo, então, vem mostrar para nós que Jesus não veio fundar nenhuma religião, mas veio trazer para nós a lei do amor, dando apresentando para nós um novo código de comportamento, esse sim que vai nos conduzir a verdadeira paz e a verdadeira felicidade, pela conquista da sabedoria através da vivência plena da caridade. O alicerce que Jesus fala, sobre a qual se vai basear a nova ordem, que se dá através de obrigações em trabalho para todos, não são obrigações do peso, né? Aquela coisa do eu tenho que, mas aquele dever que surge de nós já nos conscientizarmos que é o trabalho que nos espera. Então, um dever de nos ocuparmos com algo útil, que é o significado do trabalho, para todos. Porque sabemos que quando oferecemos o trabalho a todos, nós somos os primeiros beneficiados. Jesus coloca que haverá uma organização hierárquica, onde há deveres materiais e deveres morais, porque ele coloca que os ricos devem amparar os mais pobres, para que também se enriqueçam de recursos e conhecimentos. Nós sabemos que não somos proprietários de nada. Somos usufrutuários do bem que nós temos, dos nossos bens materiais. E nós iremos prestar contas, né, do bem que nós tivemos multiplicado com aquilo que nos foi emprestado. Mas também teremos que dar conta do mal que decorrer desse bem que nós tivermos deixado de fazer. E quando nós pensamos que dar o que nós detemos é diferente de dar o que nós temos, os bens materiais é o que nós detemos. Mas o convite de Jesus é dar o que nós temos, mais ainda do que o que nós detemos. E sob esse aspecto, ampliando o conceito da riqueza, todos nós somos ricos em algo. Não é só os bens materiais. Todos nós temos algo a ofertar para a humanidade. E por isso que ele fala que a função dos melhores
será melhorar os piores. Melhor e pior são condições circunstanciais, né? Nós não somos melhores em tudo, então é essa troca de eu ensinar e de eu aprender. Os mais inteligentes se ocuparão de instruir os ignorantes, e os bons ajudarão os maus, a fim de que estes se façam igualmente bons. Para isso, eu preciso ter os olhos de ver que Jesus nos convidava. Enxergar a bondade, o bem no nosso irmão, sobre a máscara, muitas vezes, né, da maldade e da ignorância que ainda o envolve. No fundo, é colocar as nossas habilidades, os nossos talentos a serviço de Jesus através do próximo. E não enterrá-los. Enterrá-los, né, por egoísmo, ou muitas vezes por um pessimismo, achando que não vale a pena. Não imobilizá-la com o nosso desânimo, mas nutri-la, porque nós entendemos o movimento constante da vida, que é o de dar e receber. Quem ditará as regras, como disse Jesus, será o amor pelo sacrifício, mas não o sacrifício associado a sofrimento, não, mas aquele que vem da etimologia da palavra, sacer facere, que é fazer a coisa santa, fazer a coisa saudável, fazer a coisa certa, porque é assim que nesse nosso trabalho, nesse nosso amor, como diz as palavras de Jesus, florescerá em obras de paz no caminho de todos. Não haverá fiscais para nos fiscalizar o trabalho, né? Porque o nosso fiscal é a nossa própria consciência, e todos nós já acessamos a nossa consciência e sabemos que ela funciona 7 dias na semana, 24 horas por dia. Não é assim? Foi, e para muitos ainda é estranho imaginar que esse reino irá dispensar esses palácios, essas prisões, esses castigos, né? Mas o que Jesus disse foi, né, e deixou claro abertamente, vai dispensar tudo isso, mas vai reclamar esse espírito de humildade, de tolerância, de paciência, de fraternidade, de sinceridade, acabar com a cultura do milindre, né? Porque nós nos ajudamos uns aos outros. Mas, como ele destaca muito bem, a nossa vitória permanecerá muito mais na ação incessante do bem, com desprendimento da posse na esfera de cada um. Para alguns, a dificuldade maior dessa posse está em abrir mão daquilo que é o supérfluo no mundo material. Para outros, é a posse de pessoas. Para outros, é a posse do ego. Enfim, que o nosso irmão Malibel e os seus companheiros, né, não quiseram naquele momento fazer. E quantos de nós ainda, né, temos dificuldade nesse campo? Enfim, na singeleza dessa página, Humberto de Campos nos transmite essa verdade, que é preciso ação no bem para que o reino de Deus se faça entre nós. Nem nada adianta as manifestações exteriores, os cultos, os rituais, eles não transformam o homem, não desenvolvem as nossas virtudes. Isso só vai se dar quando nós entendemos cada palavra de Jesus como uma palavra que toca o nosso espírito, que toca as fibras mais sensíveis da nossa alma, e que é muito mais do que uma sugestão, um convite, já que nós já perdemos muito tempo. Ele é um convite direto que Jesus faz a cada um de nós, para a nossa participação efetiva na construção do bem, para o próximo, para nós mesmos, e para o futuro que nós tanto ansiamos para a nossa sociedade. 2 naturezas eram os pães que Jesus nos ofertou, o pão do corpo, mais o pão da alma, né? E ele empenhou-se em fazer com que os ouvintes que ali estavam e que seguem ouvindo, como nós na noite de hoje, entendam o verdadeiro sentido desse alimento espiritual. A sua palavra, esse pão que desceu do céu e deu vida ao mundo. Jesus é esse dispenseiro divino, que compadeceu-se da humanidade, que marchava na aridez da matéria, franqueou-lhe a dispensa celeste, onde há pão espiritual para todas as almas famintas, há luz para clarear as trevas, há consolo para as aflições, há esperanças para todos os desalentados. Mas nesse momento ele conta conosco, com as migalhas que nós pudermos oferecer desse pão. Porque nos evangelhos eles relatam que ele não perguntou quantos pães faltavam, mas perguntou quantos pães eles tinham. Então é necessário que a gente oferte algo de nós, não importa. Se é o pouco que nós podemos ofertar, que nós possamos dar o nosso melhor e deixar com que Jesus multiplique, Jesus faça o resto. Por fim, esperamos que vocês possam ter se interessado e mergulhar um pouco mais nesse conto e nos outros 49 contos que compõem esse livro do Irmão X e do Chico Xavier. Mas o Irmão X, por fim, ele relata no prefácio que ele espera que os contos que ele ali traz nos sirvam de algum modo a nossa jornada na Terra, mas que se houver alguma semelhança entre esses pontos e contos com algum episódio das nossas próprias vidas, acreditemos nós que não passa de mera coincidência.
E aqui nós completamos que, para além de uma coincidência, ele é um convite sempre, para que a partir de uma nova perspectiva, nós possamos direcionar os nossos caminhos para rumos melhores. Que nós não precisemos fazer com que Jesus tenha que descer para ir atrás de nós, como foi relatado no conto, mas que, conscientes da nossa tarefa, nós possamos ir ao encontro dele, através do nosso exemplo, da nossa disposição em seguir servindo a Jesus e elevar conosco igualmente aqueles que partilham da nossa existência. E que o meigo Jesus, Rabi Galileu, possa nos abençoar a caminhada. Muito obrigada pela atenção. Boa noite. Vamos então fechando os nossos olhos, nos colocando numa posição confortável, nos posicionando de forma receptiva, para que aqui possamos receber tudo aquilo que viemos aqui buscar nesta noite. E assim, vamos em pensamento, nos unindo aos nossos mentores individuais, a essa espiritualidade amiga, que nos acolheu com muito carinho, assim que nós entramos no salão. Nos unindo aos mentores desta casa, aos mentores deste trabalho. E assim nessa união, e assim juntos e ligados, vamos trazer em nossa mente a figura do Mestre Jesus, visualizando aquele Mestre meigo, bondoso, acolhedor, que nos envolve nesse momento com toda a sua luz de amor, de paz, e direciona toda essa luz a todos nós nesse momento. Uma luz, uma energia que vem do alto e chega a cada um de nós, tocando no alto de nossas cabeças, passando para o nosso centro de força coronário. Essa luz e essa energia que recebemos nesse momento começa a circular por todos os nossos centros de forças, do coronário, nessa ligação com toda essa espiritualidade, segue para o frontal, na altura da nossa testa, atuando em nossos pensamentos, para que tenhamos sempre pensamentos positivos, pensamentos otimistas, pensamentos do bem, da melhora, e que possamos ser inspirados com esses pensamentos para seguir o melhor caminho. Essa luz, essa energia segue até o laríngeo, atuando em nossa fala, para que possamos sempre ter palavras amigas, palavras apaziguadoras, palavras que tragam incentivo e principalmente a esperança. Que essas nossas palavras possam chegar a outros, envolvidas sempre em muito carinho, suavidade e muito amor. E que possamos também nos refletir e pensar sempre que em muitos momentos o melhor sempre é nos silenciarmos. Essa luz segue até o centro de força cardíaco, na altura do nosso coração, atuando em nossos sentimentos, para que tenhamos sempre aqueles sentimentos de afeto, de carinho, para que possamos ter mais
empatia, compaixão, solidariedade, fraternidade. Que possamos sempre ser acolhedor de todos aqueles que se aproximam de nós. Mas que possamos também, neste momento, pensar sobre o perdão. O perdoar e o pedir perdão. Para que possamos, assim, nessa reflexão, caminhar para uma reconciliação com aqueles que tenhamos alguma desavença. E que possamos, assim, deixar aflorar o amor que temos dentro de nós. Essa luz, energia, segue até o centro de força gástrico, na altura do nosso estômago, fazendo ali uma limpeza profunda, porque é ali que nós acumulamos todas aquelas energias negativas, aquelas energias geradas pela nossa raiva, pelo nosso ódio, pela nossa insegurança, pelo medo, pela ansiedade. Então que seja feita uma limpeza profunda, deixando ali um ambiente harmonizado, limpo, mas que também possamos refletir para que possamos a todo momento controlar as nossas emoções, equilibrar essas nossas emoções, para evitar toda essa carga negativa. Essa energia segue até o esplênico, atuando em todo o nosso corpo orgânico, na nossa imunologia. Daí segue até o genésico, nessa região cocriadora. E essa energia toda vai se unindo e se transformando na criação, na paz e no amor. Essa luz desce pelas pernas, passando pelos pés, subindo pela parte posterior das pernas, chegando até o básico, no início da nossa coluna. E ali deixando todo esse corpo físico, espiritual, firme e equilibrado. Daí segue por toda a coluna vertebral, subindo, passando por vértebras a vértebra, deixando assim nosso corpo ereto, firme, forte, para que possamos ter sempre a energia necessária diante de todas as nossas dificuldades. E essa luz, então, segue até a cabeça, fechando assim esse ciclo que passou por todo o nosso corpo físico e espiritual. Nos sentimos nesse momento mais tranquilos, mais serenos, mais leves. E assim, agradecemos por estarmos harmonizados e equilibrados, a toda essa espiritualidade amiga, por todas essas benesses que nos forneceu neste momento. Grato, espiritualidade amiga. Grato, Jesus. E vamos agora compartilhar um pouco de tudo isso, de todas essas benesses que nós recebemos, para que possamos, com as nossas vibrações, levar um pouco dessa energia benfazeja, essa energia de fortalecimento, a todos aqueles necessitados. Que essa espiritualidade amiga possa levar todas essas nossas boas energias até os doentes do corpo físico, mental, do corpo emocional e do corpo espiritual. Todos aqueles que se estão no leito de hospital, numa cama, ou que estejam sozinhos, que eles possam receber nesse momento todas as boas energias para se fortalecer, para seguir na sua jornada. E nesse momento, se lembramos de alguém ou se vem em nossa mente algum nome, alguma pessoa que sabemos que está sofrendo neste momento,
que vibremos para ela, para que receba nesse momento as nossas vibrações e da espiritualidade amiga, as energias necessárias para a sua recuperação. Vibremos por todos aqueles que estão pelas ruas, pela perda das suas casas, por algumas discussões e desavenças, por aqueles que estão pelas ruas, pelos vícios, que eles possam ser orientados pelos seus mentores individuais a se fortalecer e a seguir pelo melhor caminho. Vibremos pelos asilos, para que aqueles idosos possam receber todo o carinho e o respeito nessa fase de sua jornada e de sua vida. Vibremos pelos orfanatos, para que as crianças recebam também a energia de esperança num dia muito melhor. Pelos reclusos, para que eles reflitam um pouco de todos os seus atos, que eles possam rever os seus pensamentos, comportamentos e atitudes, para que possam se refazer e seguir no caminho do bem. E agora, vamos juntos com toda essa espiritualidade até os nossos lares, para que essa espiritualidade chegue até os nossos lares, fazendo lá uma limpeza profunda em todo o ambiente, tirando de lá todas aquelas energias negativas que foram geradas pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pela nossa vigilância em nossas conversas, para que lá seja colocado um ambiente, uma nuvem, que leve sempre o aconchego, a tranquilidade, a calma, que a espiritualidade envolva todos aqueles que lá moram, que lá vivam, em muita luz, em muita paz, para que todos possam entender que é o local onde nos refazemos, é um local em que deve ter a compreensão, a paciência, a tolerância, o respeito mútuo. Que seja um local onde que nós possamos sempre nos aconchegar e refazer as nossas energias. Que essa espiritualidade possa ir até neste momento, até o nosso local de trabalho, indo lá e fazendo e deixando lá um ambiente agradável, um ambiente onde possa ser compartilhado o conhecimento, as boas práticas, que possam ter lá sempre o bom entendimento e principalmente a colaboração para o desenvolvimento individual e coletivo. Retornando aqui para o nosso salão, vibremos nesse momento pelos nomes que foram colocados nas urnas dos encarnados. Que todos aqueles nomes, todas aquelas pessoas recebam neste momento as nossas boas vibrações. E que a espiritualidade eleve a cada um as energias para a sua recuperação. Vibremos pelos nomes que foram colocados nas urnas dos desencarnados, para que estes também sejam acolhidos com muito amor pela espiritualidade, recebam o carinho e que possam ter um novo entendimento dessa nova situação. Vibremos por nossa casa de paz e amor. Que continue a ser esta casa, a casa que nos passa ensinamento, que nos traz aprendizado, mas principalmente que continue a ser a casa de acolhimento a todos aqueles necessitados, a todos aqueles que aqui chegam em aflição, que possam receber dessa casa, de todos os trabalhadores, de todos que aqui estejam, uma palavra, um abraço, o calor, uma esperança para seguir em sua caminhada.
Vibremos pelas nossas casas a Caspage e a Crepade, que elas continuem também a serem fortalecidas para atuarem nesse caminho de acolhimento onde elas estão, a todos aqueles necessitados. Que possa levar também a palavra, o exemplo de Jesus a cada um, para um local tão necessitado. E assim, agradecemos por podermos ser um instrumento e podermos ter feito a nossa doação. E seguimos agora para a fluidificação das nossas águas. As águas que trouxemos, as águas que nós possamos mentalizar neste momento, que nelas recebam o composto que foi elaborado por químicos, biólogos, farmacêuticos, pelos pretos velhos, caboclos, índios, que foram até a natureza e de lá retiraram todos os elementos necessários para fazer uma formulação, um composto com o medicamento necessário a cada um de nós. O medicamento que é colocado nas nossas águas agora, que vai nos auxiliar o nosso corpo físico e espiritual. Que essa água, com este composto, possa ser ingerida durante toda a semana, mas sempre seguida de uma prece. Que ao tomarmos a água, elevemos os nossos pensamentos ao mais alto, rogando sempre que Ele nos oriente para o melhor caminho, que potencialize o efeito daquela água, para que, nesse momento, possamos nos melhorar, compreender e entender o momento em que estivermos passando. Que ela nos auxilie a seguir a nossa jornada. E assim agradecemos esta espiritualidade tão dedicada e tão bondosa, que nessa fórmula, nesse trabalho laboral, colocou esses compostos em nossas águas. E assim, depois de ouvirmos uma palestra, a mensagem que nos foi passada, de aprendizado, de recebermos todas essas boas energias, essas benesses, para o nosso refazimento, e por nos ter permitido doar um pouco de tudo que nós recebemos, fazendo ou procurando fazer o bem ao nosso próximo, é que agradecemos a Deus Pai pela vida, agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, por nos ter permitido chegar aqui esta noite, nos reunirmos em nome e no seu Evangelho. Agradecemos a toda essa espiritualidade amiga por todo o amparo e por todas as benesses que derramou sobre todos nós. Que possamos ter uma semana de muita paz, de harmonia em nossos lares, e que possamos nos manter firmes, fortes, harmonizados, equilibrados e principalmente perseverante na busca de nossa melhora. Que os nossos mentores individuais nos inspirem às nossas melhores escolhas e ao melhor caminho a seguir. E que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite a todos, muita paz, bom retorno aos seus lares.